Fala galerinha, tudo bom? Esse vídeo vai ser direcionado para minha turma do quarto semestre, ok? É a turma de processo penal. Bem, muito obrigado pelo apoio. Para quem não sabe, eu sofri um acidente, aí eu tive uma fratura no joelho e eu não estou conseguindo ir para a sala. Mas não impede que a gente grave material para vocês não perderem conteúdo. Então eu vou fazer o seguinte, normalmente a gente está acostumado com tópicos, né? E aí a gente vai discorrendo sobre os tópicos, isso deixa a aula bem mais dinâmica. Eu vou então dando tempo. Eu vou explicando e eu vou dando um tempo e eu quero que vocês anotem, tranquilo? Qualquer coisa só vai pausando o vídeo, eu anotei meus tópicos aqui e aí a gente vai falando de acordo com as minhas anotações, vocês vão prestando atenção. Então, na aula de hoje de processo penal, nós vamos falar de ação penal. Isso, agora a gente vai falar de exatamente após aquela fase do inquérito, vai ser entrega ao Ministério Público, lembra daquele prazo que ele tem para a oferta da denúncia, né? Que a gente já até explicou no vídeo passado sobre aquele prazo daqueles 5 dias, né? Então, ele vai oferecer a peça inicial para provocar aquela ação. Só que para falar de ação, será que eu preciso do inquérito? A gente já viu que não, que o inquérito ele é dispensável, né? Ele é uma peça administrativa. E só tem ação penal pública? Não, a gente também já conversou em sala sobre a existência de ação penal privada. E agora a gente vai conseguir esmiuçar isso daí. Então, anote no seu caderno, coloca lá, ação penal, tranquilo? E aí vamos colocar então, primeira coisa, as características da ação penal. Primeiro, ela é autônoma, ela é abstrata, ela é subjetiva, ela pode ser pública ou privada, e ela necessita que haja instrumentalidade. Então, ela é instrumental. Então, ela é autônoma porque ela indifere de qualquer situação prévia. Ela é um procedimento autônomo, ou seja, ela deriva de uma situação autônoma. Ela pode ser distribuída por dependência? Pode, mas isso só se for uma situação que seja semelhante, né? Mas, via de regra, a ação ela é autônoma. Ela é abstrata porque ela pode vir a existir ou não. Ela é subjetiva porque, a depender da situação, ela pode ser encaminhada ou não. Se for uma ação penal privada, tu não tem a obrigação de dar sequência a ela. Mas, se for uma ação penal pública e incondicionada, aí o Ministério Público precisa, então, dar seguimento. E a gente vai falar sobre isso já já. Quando a gente fala de instrumental, é porque ela tem forma, ok? Ela precisa seguir um rito. Lembra que a gente falou da notícia-crime? Pois é, nós já falamos da notícia-crime, que é a apresentação daqueles fatos, né? Para que seja produzida, então, a denúncia. Quando a gente tem aquela provocação, quando a gente reúne o lastro mínimo para a gente poder ofertar a denúncia. E aí, no caso da ação penal privada, ela tem que seguir os requisitos, por exemplo, da queixa-crime, que é a forma como a ação vai se chamar. Ela tem que ser provocada, então tem que ter essa queixa inicial, e aí depois o nome da ação é queixa-crime, não denúncia. Tranquilo? Então, essas são as características. Toma nota aí e já anota as características. Bem, depois de características, vocês vão colocar um outro tópico falado assim, chamando assim de condições da ação. No processo civil, antes da reforma e do Código de 2015, nós tínhamos como condição da ação o PIO, ou LIP, professor Felipe, é mais fácil de lembrar. O PIO, possibilidade jurídica, interesse de agir e legitimidade. Com a reforma do Código, entende-se que não é mais cabível a questão da possibilidade jurídica do pedido, porque isso virou mérito. Em direito penal, perceba que nós já temos aqui a possibilidade jurídica, ela também já é afastada, salvo o Pacelli, que ele fala que na verdade, o Pacelli fala o contrário, ele fala que a possibilidade jurídica é fundamental, mas que fala que não é, porque daí ele fala que o juiz verificando que aquilo ali não é possível, ele já entende por ser atípico. Ok? Mas, via de regra, são esses os elementos mesmo do Código de Processo Civil. Então, eu tenho legitimidade, quer dizer, a parte que está ingressando com a ação, ela tem a legitimidade para fazer isso, quer dizer, ela é uma das pessoas legitimadas a fazer a representação, ela é o Ministério Público, foi ela que sofreu, no caso da ação penal privada, foi ela que sofreu dano, ela fez a queixa, crime. E aí, o interesse de agir, quer dizer, existe a utilidade naquela demanda, quer dizer, existe um mínimo de viabilidade da satisfação futura daquela pretensão? Quer dizer, eu tenho interesse daquela demanda, eu tenho interesse do processo penal? Então, por exemplo, se uma pessoa já sofreu uma pena do crime continuado, quer dizer, um crime continuado é aquele que a pessoa realiza o mesmo ato,
o mesmo crime, da mesma forma, em tempos sequenciais. Então, eu pratiquei aqui, sei lá, 15 roubos em sequência. Então, eu fui lá, pratiquei 15 roubos em sequência. Aí vai discutir a questão do concurso, enfim. Mas não vamos entrar nessa discussão. Perceba que eu cometi vários crimes sequenciados. E aí, o Ministério Público foi lá e ofertou 2 ações. Tranquilo? E aí, na primeira ação, eu fui condenado ao máximo que o crime continuado pode aplicar. Então, além da pena de roubo, eu também fui condenado pelo crime continuado. Seria necessário outra ação para me condenar pelos roubos que não foram apresentados naquela primeira demanda? Quer dizer, eu tenho 15. Foram 10 denunciados numa ação, eu fui condenado, e depois o Ministério Público vai lá e oferece sobre as outras 5. Só que eu já fui condenado com o máximo daquela pena que poderia ser aplicada. Então, essa nova ação, ela poderia aplicar uma nova pena máxima? Veja bem, como eu já apliquei o máximo do crime continuado, ela carece de interesse de agir, porque eu não vou poder majorar ainda mais a pena, porque eu já reconheci o crime continuado, ok? Então, carece do interesse de agir. Se, por exemplo, o agente morre, se o acusado morre, o Estado ainda tem interesse em puni-lo? Entendeu? Então, o interesse de agir é a utilidade e possibilidade da aplicação da pena. Já a possibilidade jurídica do pedido seria assim, eu posso aplicar o pedido? Eu coaduno com a ideia do Pacelli de que não seria um requisito, porque o juiz vai enfrentar exatamente isso no próprio... Ele vai falar assim, bem, se isso aqui não for crime, ele vai considerar atípico. Então, ele pode verificar lá na frente. Inclusive, porque existe uma situação dentro do direito penal que é a seguinte: o Ministério Público ele pode dar a titulação do tipo penal de acordo com o que ele entender. Então, digamos que ele narre uma conduta e coloque lá que aquilo foi roubo. Só que aí o juiz ele pode verificar aquilo ali e falar que não foi um roubo, na verdade aquilo ali foi um furto. Entendeu? Então, o que vai prender no direito penal a questão da decisão não é a titulação que o Ministério Público dá, muito embora na prática a gente sabe que os dois são muito próximos, mas assim os fatos. Então, os fatos que vão dar a qual é o título, qual é o tipo penal que eu vou estar enfrentando, ok? E aí, no caso do direito penal, existe uma circunstância, e essa circunstância é chamada de justa causa. Bem, a justa causa ela vai estar atrelada à questão da certeza da materialidade, quer dizer, eu sei que aconteceu aquilo ali, e o indício de autoria, tranquilo? Parte da doutrina fala que para a justa causa também precisa ser indício de autoria e indício de materialidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tem que ter um lastro mínimo que me faça deduzir de que houve um crime e de que quem tenha cometido ele, ok? Nós coadunamos da doutrina que diz que na justa causa precisa pelo menos da comprovação da existência da materialidade daquele crime, quer dizer, que ele aconteceu. E ainda que não se saiba com certeza quem é o autor, e aí que o próprio processo vai tentar ilustrar isso, vai demonstrar se é aquele autor ou não, então a justa causa seria atrelada então a esses 2 elementos, a questão do indício de autoria e a questão do lastro da existência da materialidade, do indício de materialidade. Ok? Tranquilo? Bem, então coloca aí na teoria, nos elementos da ação: legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e justa causa. Ok? São 4. Bem, quais são as condições para a procedibilidade dessa ação penal? Bem, as condições da procedibilidade da ação penal são as seguintes: eu preciso analisar a forma que essa ação penal está se caminhando. Me explico. Se for uma ação penal, aí você vai puxar uma setinha e vai colocar pública e incondicionada, quer dizer que o Ministério Público vai poder ingressar com a ação independente da vontade da vítima. Se for uma ação penal pública condicionada à representação, nesse caso eu preciso que a vítima faça a representação para que possa ter o caminhar dessa ação penal. Eu posso ter ainda uma ação penal privada, que é onde a própria vítima tem que ofertar a queixa-crime, e o prazo são 6 meses. E aí eu ainda tenho a possibilidade de requisição do ministro da Justiça, que também seria quando o Estado ele é provocado por meio de uma requisição. Tranquilo? Principalmente, na verdade, nos crimes contra a honra, contra o presidente, aí o ministro da Justiça ele pode fazer essa requisição.
Tranquilo? Bem, quais são os pressupostos de quais são os pressupostos da existência? Eu tenho que ter um órgão investido de jurisdição, quer dizer, um órgão que tenha poder para, e eu tenho que ter uma demanda, que é o ato de pedir em juízo e não o próprio pedido. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma demanda e eu tenho que ter um órgão investido de poder. Tranquilo? Essas são chamadas de condição de existência, pressuposto de existência. Agora, para que eu tenha o pressuposto de validade, outro tópico que você vai colocar. Primeiro, eu tenho que ter um juiz. E esse juiz tem que ser competente e tem que ser imparcial. As partes têm que ser capazes, ok? Primeiro, se eu estiver falando de incapaz, eu não vou ter uma ação penal, lembra? Dependendo da situação. Se eu estiver falando de menor, eu não tenho uma ação penal, porque menor não comete crime, é ato infracional. E se eu estiver falando de um incapaz, na questão de debilidade mental, alguma coisa nesse sentido, aí ele vai ter a questão da medida de segurança, tranquilo? Eu tenho que ter capacidade postulatória, quer dizer, eu preciso que tenha partes que podem pedir em juízo, então o Ministério Público e o advogado, lembrando que nesse caso a parte não pode se autorrepresentar, né, no caso das ações penais públicas, e ainda que a parte não contrate um advogado, vai ser nomeado um defensor público para ela, tranquilo? Eu tenho que ter uma citação válida. Se eu não tiver a citação válida, eu não tenho como dar o caminhar daquele processo penal. E eu tenho que verificar ali os requisitos do artigo 41 do CPP, que são os requisitos da queixa e da denúncia. Quer dizer, o fato tem que estar delimitado, tem que estar individualizado, tem que constar todos os elementos da ação presente na denúncia, até para que haja o exercício da ampla defesa e do contraditório. Okay? Então, esses são os elementos de validade da ação penal. Bem, sobre a classificação da ação, até para o vídeo não ficar muito grande, vou falar rapidinho aqui sobre a questão das ações penais públicas e incondicionadas. E aí, na sala de aula, que com fé em Deus, já eu estou de volta, aí a gente vai poder discorrer um pouquinho melhor sobre as outras modalidades. Bem, a ação penal pública incondicionada é aquela que vai caminhar independente da vontade da parte. Okay? A mera ciência da existência daquele fato delituoso vai provocar a máquina pública e ela vai começar a dar seguimento no caminho. Então vai ter um inquérito, vai ser remetido para o Ministério Público entendendo que ali houve realmente um crime, que tem indícios de autoria e materialidade, ele vai verificar a legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, justa causa, e aí então ele vai dar seguimento para a oferta da denúncia. Bem, ela tem que seguir a formalidade prevista no artigo 41 e ela tem ali a questão de princípios inerentes à ação penal pública condicionada. Ela é obrigatória, é chamada de princípio da obrigatoriedade, não tem discricionariedade, tranquilo? Salvo na questão da Lei 9.099, porque é da existência da transação penal, mas aí é outra situação. Ela é indisponível, artigo 42 do CPP, e vai falar o seguinte, que a única excepcionalidade também vai ser a suspensão condicional do processo, e aí Lei 9.099, que é o juizado especial. Ela vai ser atrelada ao princípio da oficialidade, tem que ser representado por um oficial, da autoridade, vai ser julgado por uma autoridade, da oficiosidade, que vai caminhar de forma de ofício, e da indivisibilidade, isso é uma questão é um entendimento do STJ, quer dizer que ela não deve ser dividida, ela tem que ser ofertada em conjunto. Mirabete ele vai trazer a questão da divisibilidade, ele vai falar que é possível sim, mas o posicionamento do STJ é que ela é indivisível, porque a ação penal pública condicionada ela é indivisível. Existem situações ao longo do processo que podem fazer com que ela venha a ser fragmentada, mas são excepcionalidades. Via de regra, ela é apresentada de forma una, então contendo todos os agentes que perpetraram aquela conduta. Claro que se eventualmente aparecer um agente que descobriu, ela pode ser emendada também. Tranquilo? Ela vai ter início com a chamada denúncia. Denúncia é como se fosse a petição inicial da ação penal pública. Okay? Então a denúncia, como a gente já falou, do artigo 41, que tem que preencher os requisitos, ali vai estar descrevendo, bem, contra quem está sendo ofertada aquela ação, os fatos que aconteceram e qual é o tipo penal que o Ministério Público entende que foram realizados ali, ok?
Então, eu tenho que individualizar, eu tenho que pegar cada conduta e individualizar de acordo com o que cada agente fez. Eu não posso colocar uma coisa genérica, eu tenho que estar ali especificando, colocando os fatos, até para que possa ser exercido a ampla defesa ampla defesa e o contraditório. Porque se tem uma informação genérica, não se sabe exatamente os fatos delineadores, então como é que a defesa vai se defender, ok? Então, nesse caso, a denúncia contra as partes ela tem que contar todos os elementos igual uma petição inicial, ok? Então, a denúncia ela vai ser ofertada contra os delinquentes, ok? Então, contra os acusados, e não impede o aditamento, que eventualmente ela pode ser aditada, quer dizer, ela pode ser complementada para o lançamento de demais réus, no caso, quando se descobre incidentes, tranquilo? Bem, por fim, ela é intranscendente, quer dizer, ela não transcende a outros indivíduos. Eles têm que ser delimitados. Então, quando eu coloco a denúncia, eu tenho que especificar de exatamente quem são os sujeitos que estão sendo denunciados. Ela não vai transcender, ela não vai atingir terceiros que não estejam no processo. Tranquilo? Meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Vocês são fera, uma turma que sempre me apoia bastante e por isso que eu não poderia deixá-los no prejuízo. Tranquilo? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.